Você já se perguntou de onde realmente vem a sua herança cultural? Ou o quanto do seu DNA carrega histórias de terras distantes e povos que moldaram a civilização moderna? Imagine descobrir que, apesar de viver na América Latina ou na Europa, você tem raízes que remontam ao norte da África e ao Oriente Médio. Parece incrível, né? Bem-vindo ao nosso canal Mistérios Bíblicos, onde hoje vamos explorar a fascinante e oculta história dos mouros. Esses povos não só influenciaram a cultura, a arquitetura e a ciência na Península Ibérica, mas também deixaram um legado genético profundo em milhões de pessoas ao redor do mundo. Você sabia que aproximadamente 45% do DNA dos habitantes da Península Ibérica tem origem árabe ou berbere? Ou que mais de 4.000 palavras no espanhol moderno são de origem árabe? É isso mesmo. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai revelar como os mouros impactaram nossa história e identidade de maneiras que você jamais imaginou. Vamos mergulhar nessa saga histórica que ainda ecoa nos dias de hoje, influenciando até mesmo a língua que falamos e os costumes que seguimos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre história e cultura. Vamos juntos descobrir como o passado molda nosso presente e define nosso futuro. Prontos para embarcar nessa jornada? Então, vamos lá. Os mouros são um dos povos mais intrigantes da história, com origens que remontam ao norte da África, uma região rica em diversidade étnica e cultural. Eles surgiram principalmente de áreas que hoje conhecemos como Marrocos, Argélia, Saara Ocidental e Egito. Com a propagação do Islã no século VII, essa região passou por transformações significativas, unindo diversas tribos sob a bandeira de uma nova fé. Os mouros, compostos majoritariamente por árabes e berberes, representavam essa fusão cultural e religiosa. Os berberes, nativos do norte da África, têm uma longa história que antecede a chegada do Islã. Eles eram conhecidos como habitantes de uma terra vibrante, onde se desenvolveram civilizações antigas como a dos egípcios e dos cartagineses. Estas civilizações tiveram um impacto significativo, não apenas localmente, mas em todo o Mediterrâneo, contribuindo para a riqueza cultural da região. Quando o Islã começou a se espalhar, os berberes rapidamente adotaram a nova religião, e muitos deles se uniram para os árabes nas conquistas que se seguiram. A chegada dos árabes introduziu novas dinâmicas culturais e sociais. Com o avanço das conquistas islâmicas, os mouros começaram a se mover para além das fronteiras da África. Durante a Idade Média, eles invadiram a Península Ibérica, abrangendo partes significativas da Espanha e Portugal atuais, e até chegaram a regiões da França e Itália. A influência dos mouros na Península Ibérica foi profunda, moldando a arquitetura, a ciência, a filosofia e a língua da região. O termo mouro em si tem uma origem interessante, derivado do latim maurus e do grego bizantino mauroá. Inicialmente referia-se para os povos da região noroeste da África. Com o tempo, o termo passou a ser associado para os muçulmanos que conquistaram partes da Europa durante a Idade Média. Os árabes chamavam essas populações de sarazinos, uma palavra que significa orientais, e que refletia suas raízes no Oriente Médio. A conquista mourisca da Península Ibérica resultou em uma mescla étnica fascinante. Os mouros não eram um grupo homogêneo. Eles incorporavam berberes nativos do norte da África, árabes do Oriente Médio e até influências persas. Essa diversidade étnica se refletia na complexidade social e cultural dos territórios que eles dominavam. Por exemplo, na Espanha, os mouros estabeleceram califados que se tornaram centros de aprendizado e cultura, como o famoso Califado de Córdoba. A presença mourisca na Península Ibérica também teve um impacto genético duradouro. Estudos revelam que uma parte significativa do DNA dos atuais habitantes da Espanha e Portugal tem origem árabe ou berbere. Isso se deve à longa permanência dos mouros na região, que durou quase 800 anos e envolveu um grau substancial de integração e mistura com as populações locais. Este legado genético é um testemunho da profunda influência dos mouros, que vai além da cultura e se estende até a herança biológica das pessoas. Assim, a história dos mouros é uma narrativa de conquistas, fusões culturais e influências duradouras. Desde suas raízes no vibrante e diversificado norte da África, passando pela propagação do Islã até suas incursões na Europa, os mouros deixaram uma marca indelével na história.
Sua influência pode ser vista não apenas na arquitetura e nas artes, mas também na herança genética de milhões de pessoas. Explorar a história dos mouros é compreender melhor as complexas teias de nossa própria identidade cultural e histórica. A história das conquistas e influências culturais dos mouros é um capítulo fascinante que transformou a face da Europa medieval, especialmente a Península Ibérica. Quando os exércitos muçulmanos, compostos em grande parte por mouros do norte da África, cruzaram o Estreito de Gibraltar em 711 d.C., eles iniciaram uma série de conquistas que mudariam o curso da história europeia. Sob o comando de Tariq ibn Ziyad, os mouros rapidamente derrotaram o rei visigodo Roderico na Batalha de Guadalete, estabelecendo um domínio que se estenderia por quase 8 séculos. Os mouros trouxeram consigo uma rica fonte de cultura, conhecimento e tecnologia. Durante o período de domínio muçulmano, a Península Ibérica se tornou um dos principais centros de aprendizado e civilização no mundo. Cidades como Córdoba, Sevilha e Granada floresceram como centros de conhecimento, onde estudiosos de diferentes religiões e culturas se reuniam para trocar ideias. Córdoba, em particular, destacou-se com sua biblioteca que abrigava centenas de milhares de manuscritos, tornando-se um farol de erudição em uma Europa ainda mergulhada na Idade das Trevas. Uma das áreas mais impactadas pela influência mourisca foi a arquitetura. Os mouros introduziram estilos arquitetônicos únicos, como o arco de ferradura e intricados padrões geométricos, que podem ser vistos em estruturas icônicas como a Mesquita Catedral de Córdoba e o Palácio de Alhambra, em Granada. Esses edifícios não eram apenas locais de adoração ou moradia, mas também símbolos de uma era de esplendor cultural e sofisticação técnica. A engenharia avançada dos mouros incluía complexos sistemas de irrigação que transformaram a agricultura, tornando a terra mais fértil e produtiva. Além da arquitetura, os mouros influenciaram profundamente a ciência e a filosofia na Península Ibérica. Eles foram responsáveis por traduzir e preservar textos clássicos gregos e romanos, que de outra forma poderiam ter sido perdidos. A Escola de Tradutores de Toledo, onde eruditos judeus, cristãos e muçulmanos colaboravam, desempenhou um papel crucial na transmissão desse conhecimento para o resto da Europa. Avanços em astronomia, medicina, matemática e química foram transmitidos dos mouros para o Ocidente, pavimentando o caminho para o Renascimento. Culturalmente, a influência mourisca também se estendeu à música, à culinária e ao vestuário. A música andaluza, com seus ritmos e melodias únicas, tem raízes profundas na tradição mourisca. Na culinária, os mouros introduziram novos ingredientes e técnicas de preparo, como o uso de especiarias, amêndoas, cítricos e açafrão, que ainda hoje são pilares da gastronomia ibérica. O vestuário também refletiu essa influência, com o uso de tecidos luxuosos e estilos de vestimenta que mesclavam elementos das culturas muçulmana e europeia. No entanto, a presença dos mouros na Península Ibérica não foi isenta de conflitos. O período de domínio muçulmano foi marcado por lutas constantes com os reinos cristãos do norte, que eventualmente se uniram na Reconquista, um esforço de séculos para retomar o controle das terras ibéricas. Este conflito culminou em 1492, quando os monarcas católicos Fernando e Isabel conquistaram Granada, o último bastião mouro, encerrando formalmente a presença muçulmana na região. No entanto, mesmo após sua expulsão, a influência mourisca continuou a ser sentida. A Reconquista, embora tenha sido uma vitória cristã, também foi um processo de assimilação e integração cultural. Muitos mouros que permaneceram na Península Ibérica após a conquista foram convertidos ao cristianismo, tornando-se conhecidos como mouriscos. A cultura mourisca, portanto, persistiu de maneira sutil, permeando as tradições e costumes locais. A história das conquistas e influências culturais dos mouros é, em última análise, uma narrativa de intercâmbio e enriquecimento mútuo. Através de suas contribuições em arquitetura, ciência, filosofia, arte e vida cotidiana, os mouros deixaram um legado indelével que moldou não apenas a Península Ibérica, mas toda a civilização ocidental. Entender essa história é reconhecer a complexidade e a profundidade das interações humanas que continuam a influenciar nossas sociedades contemporâneas. A história da mistura étnica e genética dos mouros é uma fascinante jornada de interações culturais e biológicas que moldaram significativamente a Península Ibérica.
Quando os mouros, compostos por árabes e berberes do norte da África, começaram suas conquistas no início do século VIII, eles não apenas dominaram vastos territórios, mas também iniciaram um processo de integração e miscigenação com as populações locais. Esta interação contínua, ao longo de quase 8 séculos, deixou um legado genético duradouro que ainda é visível nas populações modernas de Espanha e Portugal. Os berberes, nativos do norte da África, já eram um povo etnicamente diversificado antes mesmo da chegada do Islã. Quando os árabes chegaram e difundiram a nova religião, muitas tribos berberes se converteram ao Islã e se uniram às campanhas militares árabes. Este período de conquistas resultou em uma mistura inicial de genes e culturas entre árabes e berberes. Ao se estabelecerem na Península Ibérica, essa mistura se expandiu ainda mais com a população local, que incluía visigodos, íberos e romanos. A interação entre esses grupos foi facilitada por um ambiente de relativa tolerância religiosa e cultural, especialmente durante os períodos de governos islâmicos mais estáveis. A Península Ibérica, sob domínio muçulmano, tornou-se um caldeirão de diversidade étnica. Cidades como Córdoba, Sevilha e Granada abrigavam comunidades de muçulmanos, judeus e cristãos, vivendo e trabalhando lado a lado. Esta convivência gerou uma troca cultural e genética intensa. Casamentos mistos eram comuns, tanto entre muçulmanos e cristãos, quanto entre diferentes grupos muçulmanos. Além disso, os mouros trouxeram escravos de diversas partes do mundo, incluindo a África subsaariana e o Oriente Médio, o que aumentou ainda mais a diversidade genética da região. Estudos genéticos modernos revelam a profundidade desta mistura. A análise do DNA das populações ibéricas indica que uma porção significativa de seu patrimônio genético pode ser atribuída para os mouros. Especificamente, entre 10% a 20% dos genes da população atual da Península Ibérica têm origem no norte da África, uma herança dos séculos de domínio e convivência mourisca. Além disso, há uma presença detectável de marcadores genéticos do Oriente Médio que refletem as raízes árabes dos conquistadores. A genética, no entanto, é apenas uma parte da história. A mistura étnica dos mouros também se refletiu em aspectos culturais que perduram até hoje. A arquitetura mourisca, com seus arcos de ferradura e intrincados arabescos, continua a ser uma característica distintiva de muitas cidades ibéricas. A culinária, que incorpora especiarias e técnicas de preparo introduzidas pelos mouros, é outra área onde essa mistura é evidente. Até mesmo a música e a dança, com ritmos e instrumentos que têm raízes na tradição mourisca, são testemunhos vivos dessa rica herança cultural. A Reconquista, que culminou na expulsão dos mouros em 1492, não conseguiu apagar completamente essa herança. Muitos mouros que permaneceram na Península Ibérica foram forçados a se converter ao cristianismo, tornando-se conhecidos como mouriscos. Mesmo sob pressão e discriminação, esses mouriscos continuaram a preservar elementos de sua cultura e identidade, contribuindo ainda mais para a mistura étnica e cultural da região. O impacto da mistura étnica e genética dos mouros vai além da Península Ibérica. À medida que os espanhóis e portugueses exploraram e colonizaram o Novo Mundo, levaram consigo essa herança mista. A influência mourisca pode ser rastreada na América Latina, onde traços genéticos e culturais árabes e berberes são encontrados entre as populações modernas, resultantes da migração e miscigenação ao longo dos séculos. Em suma, a história da mistura étnica e genética dos mouros na Península Ibérica é um testemunho da complexidade e riqueza das interações humanas. A influência mourisca, visível tanto nos genes quanto na cultura, é um lembrete poderoso de como as sociedades se moldam através da convivência e troca entre diferentes povos. Esta herança mista não apenas define a identidade de milhões de pessoas na Península Ibérica e além, mas também exemplifica a beleza e a força da diversidade cultural e biológica. As contribuições culturais e linguísticas dos mouros na Península Ibérica são profundas e multifacetadas, abrangendo desde a arquitetura e a ciência até a música, a culinária e a língua. Quando os mouros, compostos principalmente por árabes e berberes, conquistaram a região no século VIII, eles trouxeram consigo um vasto tesouro de conhecimentos e tradições que transformaram a sociedade ibérica de maneira duradoura. Uma das áreas mais visíveis da influência mourisca é a arquitetura.
os mouros introduziram novos estilos arquitetônicos que ainda hoje são emblemáticos na Espanha e em Portugal. Exemplos notáveis incluem a Alhambra em Granada, a Mesquita Catedral de Córdoba e o Palácio Real de Sevilha. Essas estruturas são caracterizadas por arcos de ferradura, intrincados arabescos, mosaicos coloridos e elaborados pátios ajardinados. A utilização de água como elemento central nos jardins e pátios, através de fontes e canais, é outro legado arquitetônico mourisco, refletindo a importância da água tanto como recurso vital quanto como símbolo espiritual. Além da arquitetura, os mouros fizeram avanços significativos em diversas áreas do conhecimento, incluindo a ciência, a medicina, a matemática e a astronomia. A tradução de textos clássicos gregos e romanos para o árabe e posteriormente para o latim permitiu que o conhecimento antigo fosse preservado e expandido. Escolas e bibliotecas floresceram em cidades como Córdoba, que se tornou um dos principais centros intelectuais da Europa medieval. Os estudiosos mouros fizeram importantes contribuições à medicina, como as descrições detalhadas de doenças e tratamentos por médicos como Averroes e Avicena, cujos trabalhos influenciaram a medicina europeia por séculos. Na matemática, os mouros introduziram o sistema numérico hindu-árabe e conceitos como o algarismo zero, que revolucionaram a aritmética e a álgebra. A obra Kitab al-Jabr wal-Muqabala, de Al-Khwarizmi, é a base do que hoje conhecemos como álgebra. Na astronomia, construíram observatórios e desenvolveram instrumentos como o astrolábio, que foram essenciais para a navegação e a exploração marítima posterior. A língua também foi profundamente influenciada pelos mouros. O espanhol e o português modernos contêm milhares de palavras de origem árabe, refletindo séculos de convivência e troca cultural. Palavras relacionadas à agricultura, ciência, comércio e vida cotidiana, como aceituna, azeitona, alcalde, prefeito, e algodão, algodão, são apenas alguns exemplos. Além do vocabulário, a influência mourisca também é evidente em topônimos, como Guadalquivir, do árabe Al-Wadi al-Kabir, que significa o Grande Vale, e Almeria. A música e a dança na Península Ibérica também foram profundamente marcadas pela presença mourisca. Os ritmos e instrumentos musicais introduzidos pelos mouros, como o alaúde, a guitarra mourisca e as cítaras, influenciaram o desenvolvimento da música flamenca e outras tradições musicais ibéricas. A música andaluza, em particular, possui uma rica herança mourisca, com suas melodias e estilos de canto que evocam as tradições do Oriente Médio e do Norte da África. Na culinária, os mouros introduziram uma variedade de ingredientes e técnicas que enriqueceram a gastronomia ibérica. Especiarias como açafrão, cominho e canela, além de frutas cítricas, amêndoas e arroz, tornaram-se pilares da cozinha local. Pratos como a paella e os doces de influência mourisca, como o marzipan, refletem essa herança culinária. A técnica de irrigação trazida pelos mouros também revolucionou a agricultura, permitindo o cultivo de uma ampla variedade de produtos agrícolas. A influência mourisca na moda e no vestuário também foi significativa. Tecidos luxuosos, bordados intricados e padrões geométricos característicos da moda islâmica foram adotados e adaptados pelos habitantes da Península Ibérica. A vestimenta mourisca, com suas túnicas soltas e turbantes, influenciou a moda local, especialmente durante o período de maior convivência entre as culturas. Em suma, as contribuições culturais e linguísticas dos mouros na Península Ibérica são vastas e profundamente enraizadas na vida cotidiana, na arte, na ciência e na língua. A herança mourisca é um testemunho da rica fonte de influências culturais que moldaram a região, destacando a importância do intercâmbio cultural e da convivência entre diferentes povos. Essa herança continua a ser celebrada e reconhecida, lembrando-nos da profunda interconexão das culturas humanas e do impacto duradouro das contribuições mútuas. Agora que desvendamos a fascinante história dos mouros e sua profunda influência na Península Ibérica, você consegue perceber o quão interligadas nossas culturas realmente são? Saber que a nossa herança genética e cultural é uma mistura tão rica nos ajuda a entender melhor quem somos e de onde viemos. A história dos mouros não é apenas uma saga de conquistas e reinos, mas também uma jornada de troca cultural e enriquecimento mútuo. E se eu te dissesse que ainda há muito mais a explorar sobre essa influência mourisca? Nos próximos vídeos,
Vamos nos aprofundar em como a ciência, a medicina e a filosofia árabe moldaram o pensamento europeu,